Olá, sou Fernanda Aranda e hoje eu invadi essa sua experiência que você tem tido até aqui sobre o gerenciamento do estresse. Invadi porque tenho boas notícias para você que considera o dinheiro e a sua vida financeira e a sua conta bancária um fator estressante. Isso acontece porque, de certa forma, a gente trata o nosso dinheiro como a gente trata a nossa saúde. E para te ajudar nessa missão de se organizar melhor e fazer do estresse algo gerenciável e da sua vida financeira algo que você também tem controle, eu trouxe a Olivia Alonso, ela é analista de finanças pessoais e responsável pelo Criando Riqueza, para ajudar quem está nos assistindo hoje nessa missão de olhar para a vida financeira com outros olhos. Vou começar te fazendo uma pergunta que é o que sempre acontece com relação à saúde. Normalmente a gente vai se preocupar com a saúde quando a doença aparece. E normalmente a gente vai se preocupar com o nosso dinheiro quando a coisa foge do controle, a dívida já está lá no... Enfim. É um erro muito comum. O que a gente pode dizer para as pessoas do ponto de vista preventivo ou até do que elas devem fazer, a primeira coisa que elas devem fazer ao se deparar com essa situação de completo descontrole com a vida financeira? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite. A gente tem feito um trabalho de finanças pessoais no Criando Riqueza que muitas vezes a gente toca mesmo no assunto da saúde, né? As coisas acabam sendo interligadas de certa forma. Então é um prazer estar aqui, acho que é uma discussão muito, muito importante nesse momento, ainda mais com o Brasil na crise que a gente tem hoje, né? Não tá fácil para ninguém, todo mundo conhece alguém que tá desempregado ou que tá para perder emprego, e nessas horas a gente tende a pensar mesmo, poxa, aí meu dinheiro e minha aposentadoria e não sei o quê, Não né? fiz nada até agora, porque se você também convive com o medo de ter a sua vida financeira afetada, ainda que você não... A qualquer momento, ainda que você, né, a plena segurança é difícil, mas é possível. É possível, assim, você conseguir tentar proteger, criar o que a gente chama de um colchão de liquidez, que seria como se fosse uma reserva financeira para você ter tranquilidade para tocar a vida, para estar pronto para emergências. Então, esse é um termo que a gente aborda muito no Criando Riqueza, né? A importância de ter um colchão de liquidez. Que o colchão de liquidez é, na verdade, uma soma. Você tem que somar todas as suas despesas durante 6 meses a 12 meses, tudo que você gasta no mês, a família, né? No caso, e multiplicar por 6, ou 12, preferencialmente, mas 6 já é bom. E esse dinheiro é seu dinheiro das primeiras economias. Então, esse dinheiro vai ser aplicado numa aplicação bastante segura, que não tenha grandes riscos, uma aplicação com liquidez, que significa que você pode retirar qualquer emergência. Entendi. Em aplicações simples, não vai ter um retorno absurdo, mas em aplicações que você sabe, poxa, eu já tenho meu colchão de liquidez, eu já fico mais tranquilo. Para o caso de algum membro da família perder o emprego, ter algum problema de saúde, para já ter de onde tirar. Isso já reduz, inclusive, a possibilidade da pessoa se endividar. Eu acho que é um ponto interessante, porque com a saúde a gente também faz isso. A gente acha que o investimento que a gente faz na saúde é uma coisa que você só vai usufruir a longuíssimo prazo. Sim. Então, muitas pessoas acabam se distanciando do seu colchão de liquidez da saúde, vamos dizer assim, porque elas não veem a curto prazo como usufruir daquilo. E eu acho que com as finanças deve acontecer algo parecido. É bem parecido, acho que sim. Inclusive a questão da aposentadoria, né? As pessoas veem a aposentadoria como se fosse algo distante, para quem já está próximo do momento de parar de trabalhar. E a aposentadoria, assim como na saúde, você tem que cuidar todo dia para você estar bem lá na frente na aposentadoria. Você tem que começar a formar o seu colchão de liquidez e daí a sua carteira de investimentos para aposentadoria desde muito jovem. Até porque vai ficar muito mais fácil depois. Certo. Eu acho que no Brasil, né, a gente, por não ter educação financeira amplamente discutida nas escolas, né? O governo tem feito algumas estratégias agora, está tentando colocar no currículo das escolas, mas por não ser realidade ainda, as pessoas têm muita aversão ao assunto, né, de economia. Todo mundo vê como um bicho de 7 cabeças, a finanças, e tenta postergar o cuidado mesmo. Mas quanto antes você cuidar, mais fácil vai ser depois, né?
Eu acho que é bem parecido com a questão da saúde, né? E eu acho que tem uma questão que é o não cuidar e terceirizar, porque na saúde você tem 2 comportamentos. Ou você coloca na conta da sorte ou do azar, então você vê alguém que chegou aos 80 anos, correndo, super bem disposto, você fala, nossa, que sorte que essa pessoa tem, né? Ou você terceiriza, você fala, a saúde é uma coisa que não depende de mim, então eu vou colocar toda essa responsabilidade na mão do médico que eu escolho. Imagino que com um gerente de banco sim, é a mesma coisa que faz. Ou quando você vê alguém que tem uma vida bem tranquila, você fala, nossa, que sorte, que sorte, né? Herdeiro, né? Esse aí nasceu bem, né? Bem nascido e tal. Não, tem a mesma coisa, assim, eu acho que dá pra gente fazer esse paralelo, né? A gente tende a delegar para o gerente de banco todas as decisões financeiras, acreditando que ele vai tomar a melhor decisão para a gente. Sendo que, na verdade, o gerente do banco ele vai tentar adequar os seus interesses ao que o banco está fazendo naquele momento, né? Ao que o banco está vendendo naquele momento, aos produtos que gerem uma taxa de administração ao banco. Então, não é o seu interesse que vai estar em primeiro lugar. Infelizmente, não é. A gente que tem que cuidar, né? E brigar por nós mesmos, né? Então, eu acho que é importante mesmo, como você disse, não sei, na medicina, né? As pessoas tendem também a fechar os olhos e ouvir os médicos, às vezes, sem questionar, né? Eu acho que é importante questionar. E daí você estava falando dessa questão de você colocar essas contas, né, pelos 6 meses, só pra gente ajudar um pouco as pessoas. Isso significa, assim, toda e qualquer conta, tudo que você gasta, você tem que saber que você gastou. Sim, é isso? Na verdade, antes até de formar o que a gente chama de colchão de liquidez, acho que um passo ainda inicial para começar a cuidar é um processo de autoconhecimento, né? A gente tem que entender todo o dinheiro que a gente ganha e todo o dinheiro que a gente gasta. Falando assim, parece óbvio e simples, eu entendo e tal, mas não, desde assim, eu recebo esse salário, eu tenho que considerar o bruto ou o líquido? Eu tenho que considerar o líquido. Então, a gente sugere que a pessoa tenha uma planilha financeira. Hoje em dia, muitas pessoas usam aplicativo, eu, pessoalmente, ainda prefiro o Excel. E tentar se habituar aos poucos de ir preenchendo a planilha. Não precisa ser todo dia. É irreal você achar que a pessoa toda noite vai chegar e preencher a planilha. Se você funcionar assim, faça. Mas se você não funcionar... mas se você não funcionar, não se desespere. Uma vez por semana, dedicar 1 horinha para você tentar ver o que você gastou e preencher a planilha. A gente até tem uma planilha no Criando Riqueza, a gente pode disponibilizar para quem tiver interesse. Então, o primeiro passo seria mesmo esse autoconhecimento, que é você saber tudo que você ganha, tudo que você gasta, começar a identificar qual área da sua vida que está gerando uma despesa desproporcional. Às vezes a gente não percebe, mas tem um gasto muito alto com transporte ou com, não sei, jantar fora de casa, a gente não percebe no dia a dia. Então, primeiro é esse mapeamento mesmo, né? Você tem que conhecer o seu comportamento e conhecer a planilha, ter algum domínio sobre as suas finanças para começar a tomar as decisões e saber onde cortar, onde poupar, começar a se habituar a investir um pouquinho todo mês. A gente fala muito no Criando Riqueza que o investimento não tem que ser a última coisa que a pessoa faz ao se planejar. Assim que chega o salário, o ideal já seria quita as contas e já separa um valor para investimentos como se fosse uma despesa. Né, tentar fazer isso mesmo, não sobrou, vamos gastar, né? Inverter um pouco da lógica da recomendação universal, que é o que sobra você investe, né? E tentar colocar mesmo, vamos investir, se sobrar, se investe também, ou faz outra coisa, mas, né, tentar trazer para conta já dos gastos, né, assim, o investimento. E eu acho que isso é bacana também, porque isso ajuda a gente perceber o nosso cérebro na tomada de decisão, né? A gente, nas nossas pesquisas que a gente fez sobre o estresse, né? Até porque é mesmo um grande vilão da saúde associado com os grandes problemas que a gente enfrenta hoje, tá associado à obesidade, diabetes e tal, mas a gente
descobriu que o cérebro de um estressado, ele tende a olhar só para o aspecto positivo. Pode parecer uma coisa meio ilógica, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, faz todo sentido. Tem uma ciência, né? Há controvérsias, algumas pessoas falam que não é ciência, mas a psicologia econômica é uma ciência que engloba a economia comportamental, que trata um pouco disso. E os especialistas na área costumam falar que é muito comum a pessoa ter um otimismo excessivo. Então, ela está endividada, mas ela está otimista que ela vai ganhar um dinheiro que ela não tem hoje para pagar a dívida. Ela tem um otimismo excessivo não só em comprometer o dinheiro, mas achar que o investimento que ela fez é o melhor de todos e não o outro. Eu acho que tem um pouco, né, dessa relação. Você, quando não tem tempo para pensar e está num momento de desespero, você tende a buscar um caminho, às vezes, mais rápido, né? Um caminho que você não questiona e você faz mesmo se você não entenda nada daquilo, né? E mesmo outras decisões, né? Você falou de tomadas de decisão em geral. O Kahneman, que foi Nobel da Economia e também estuda bastante a economia comportamental, ele explica que a gente tem o sistema 1 e o sistema 2. Ele divide as pessoas assim, nos dois sistemas, né? O sistema 1, o que é? São as decisões que a gente toma rápido, por impulso. É aquela coisa meio homem da caverna, que foge, é uma coisa que remete assim até aos primórdios do homem, né? Então, normalmente a gente tende a tomar decisões financeiras pensando no sistema 1. E a publicidade tá aí para forçar a gente a tomar decisão pensando no sistema 1, né? Aquela promoção que você vê, você passa numa vitrine, compra, e você se deixa enganar pelo marketing e pela promoção. Enquanto tem também o sistema 2, que é o que a gente deve procurar, que é levar a decisão do sistema 1 para o 2, que a gente costuma falar, né? Então, antes de tomar uma decisão financeira, raciocina, analisa. Peraí, não só eu preciso daquilo, que é a pergunta básica, né? Porque às vezes o seu cérebro te engana também. Ele diz, nossa, você precisa muito. Né? Você tá precisando. É o 18º par de sapato do mês? Precisa, né? E também começar a pensar financeiramente, não só eu preciso disso, mas também esse dinheiro que eu não vou gastar aqui, se aplicado, quanto vai me render no futuro, sabe? Até um passo além, racionalizar nesse ponto mesmo, né? Então, eu acho que a tomada de decisão, que eu acho muito interessante a economia comportamental estudar isso, né? A gente tem que fazer esse trabalho, a gente tem que se treinar aí do sistema 1 para o 2, não é automático. Nosso default vamos lá, vamos comprar, vamos gastar, vamos endividar, né? E aí a gente tem que se treinar mesmo a parar e pensar. Vi uma pesquisa recentemente do SPC que falava justamente que as pessoas se endividam e fazem compras muitas vezes para aliviar o estresse. Eu até trouxe aqui o número, que é muito interessante. Eles entrevistaram um monte de gente aí em várias regiões, depois até posso pegar um número, e 36% admitiu que fazer compra é uma forma de aliviar o estresse do cotidiano. E quase metade admitiu fazer compra para se sentir bem. Ou seja, né, é claro que a gente vive num país que tem os seus problemas financeiros, etc. e tal, que os salários têm as suas, né, não são compatíveis com o tempo que a gente se dedica para o trabalho. Mas também, se a gente faz a reflexão sobre para que a gente gasta, o porquê que a gente gasta, talvez a gente encontre um pouco... Uma forma, né, de ir melhorando e ajustando. De melhorar, né? Porque nem tudo é uma conta fundamental para sua existência ou sobrevivência, né? Não é. E muitas vezes também as pessoas relutam muito a tomar medidas mais drásticas, né? Então, por exemplo, eu acho que muitas vezes não adianta falar, vamos cortar o cafezinho. Muitas vezes a família precisa mesmo sair de um apartamento numa região mais cara, com aluguel mais caro, para morar em outro um pouco menor e com aluguel que seja 1/3 daquilo, para colocar a vida financeira em ordem. Montar o seu colchão de liquidez e aí ficar tranquilo para voltar a aumentar o patrimônio. Então, eu acho que como as pessoas têm um pouco de aversão a pensar em reduzir o patrimônio, né? Aquela coisa
de que muitas pesquisas falam que um dos maiores medos das pessoas é empobrecer. É até maior que o medo da morte, né? As pessoas têm um pouco aversão, Na minha casa, todo mundo tem muito mais medo de empobrecer do que ficar, da morte. Né, de falar, não vou, né? Então, pensar em reduzir o padrão acaba sendo assustador e às vezes é necessário para você colocar a sua vida financeira no rumo certo, né? Essa relação com o dinheiro, ela é muito legal da gente fazer, porque o bolso é sempre um gatilho de mudança em saúde, né? Para parar de fumar, não há nada mais efetivo do que você colocar na planilha do Criando Riqueza. Você gasta com cigarro, e né? se a gente ainda conseguir pensar no investimento com isso, eu acho que é uma maneira bem boa de falar, né? A gente faz, às vezes, as contas para mostrar para o leitor. R$100 por semana que você deixa de gastar com um hábito ruim, daqui a 30 anos, num investimento conservador, aí hoje a gente tem bons investimentos conservadores pagando 13%, 15% ao ano, vai dar uma bela ajuda para a aposentadoria, sabe? Então, até um dos nossos consultores financeiros costuma falar, eu não conheço nenhum rico que desperdiça dinheiro, todo rico pensa em cada R$100, porque eles... Normalmente, né, as pessoas estão acostumadas a investir, ele fala de uma forma genérica, né, brincando, mas as pessoas estão acostumadas a investir, sabem o quanto o dinheiro rende, né, e conseguem perceber com mais facilidade cada R$100 o quanto vai ser no futuro. Então, é uma questão de parar e observar mesmo, né, poxa, eu não vou desperdiçar isso aqui é muito lá na frente, né. Agora a gente está chegando num ponto que é um pouco crucial, assim, quando a gente fala de saúde. Não dá pra gente pensar em saúde sem ter um médico de confiança. Significa que o médico é responsável pela sua saúde? Não, mas ele pode te ajudar a fazer escolhas melhores pra você, né? Com o dinheiro, o banco, as instituições financeiras e tudo que existe hoje, dá pra gente orientar as pessoas a procurarem de uma forma mais segura, de ter um acompanhamento ou não? O que a gente pode dizer para as pessoas? Eu acho que o principal é que as pessoas têm que adotar uma postura mais crítica. Em primeiro lugar, com o banco, porque é com quem você mais se relaciona na sua vida financeira. Então, questionar mesmo o gerente sem ficar com vergonha de parecer ignorante, né? Às vezes o gerente vem falando, porque o yield, o treasury, não sei o quê. As siglas todas. Não, olha, amigão, não entendi. O que é isso, sabe? Me explique, me traduz esse conceito, porque eles podem traduzir isso numa linguagem que as pessoas entendam, e eles devem. Então, eu acho que em vez de assumir uma postura, poxa, não entendo, é muito complicado, não é complicado. Pergunta. Vamos colocar o dinheiro nesse fundo de previdência. Poxa, mas é o melhor para mim? Mas não tem nada melhor para o meu perfil? Mas qual sabe, fazer algumas perguntinhas assim. Mas qual é o imposto de renda disso? Em quanto tempo eu vou poder sacar? Começar mesmo a questionar até que você saia confortável do banco, sabe? Saia, poxa, eu entendi, tô seguro. E é difícil mesmo, porque até para saber fazer as perguntas é difícil, né? Bom, já que você me abriu essa possibilidade de perguntar, vou terminar perguntando se é possível que diante de tantos perfis e diante de tanta variedade de como as pessoas são e como elas lidam com o dinheiro, a gente possa terminar o nosso encontro de hoje sugerindo 3 dicas de ouro, assim, para quem quer organizar a sua vida financeira e, de certa forma, já que é tão parecido, seguir isso num caminho de saúde. Eu acho que sim. Se eu fosse separar 3 dicas, voltando até um pouco no que a gente falou, a primeira seria mesmo ter uma planilha financeira, fazer esse autoconhecimento, conhecer as suas contas, tentar trazer isso para a família, para que se torne um hábito semanal, quinzenal ou mesmo mensal. Acho que uma segunda dica seria começar a pensar nos investimentos como um colchão de liquidez, buscar aplicações que sejam mais simples. Tem muitas aí, né, nos bancos mesmo. A gente tem opção de fundo DI, CDB, no Tesouro Direto temos alguns títulos para curto prazo que são bons títulos, né? Os nossos analistas, eles costumam recomendar algumas dessas opções para esse colchão de liquidez. E eu acho que uma terceira, porque o colchão da liquidez acaba eliminando outros estresses, né? Como a gente conversou. E uma terceira seria começar a pensar que existe a economia comportamental, existe uma ciência que estuda isso,
Então, não vamos ignorar os nossos impulsos, né? A gente pode racionalizar tudo isso, pensar na historinha do sistema 1 e sistema 2, vou tomar uma decisão financeira, poxa, eu tô excessivamente otimista, eu tô achando que amanhã eu vou ter uma força de vontade para fazer uma coisa que eu não tive hoje. Se eu não tive hoje, eu não vou ter amanhã, né? Então, assim, tentar questionar os seus hábitos e não pensar por impulso, analisar e racionalizar as decisões. Acho que essas seriam as minhas dicas aí. Bom, agora que você já sabe como é que funciona o seu cérebro nos momentos de decisão, tome a decisão de conhecer o Criando Riqueza, que se você ainda não faz parte desse time, vai te ajudar bastante, né? E aqui a gente consegue fazer esse bate-bola com a saúde e te mostrar que gerenciar a saúde não é um bicho de 7 cabeças, assim como tomar decisões para gerenciar a sua vida financeira também não tem que ser uma coisa que você vai deixar para amanhã ou quando aquela dívida aparecer ou quando você já tiver uma vida completamente incompatível com o seu desejo e com as suas vontades. Espero que a gente tenha te ajudado nessa sua tarefa. Muito obrigada, Olivia. Eu que agradeço, sempre que foi um você prazer quiser. enorme. E continue acompanhando, amanhã a gente traz mais novidade para você e para o seu estresse deixar de ser o seu inimigo e passar a ser o seu aliado. Obrigada, até mais.